Ô, Bárbara, fala para a gente um pouco. Hoje se fala muito sobre o feminino, o sagrado feminino, e a gente vê uma evolução, né, nos últimos anos, uma evolução da mulher. Se a gente pensar 100 anos atrás, nós não tínhamos mulheres se formando no ensino superior, né? Então tem uma caminhada muito grande da mulher. E como ficou o homem? Porque para o homem não teve essa mudança, porque ele continua tendo o mesmo papel. Como fica o papel do homem frente a essa conquista, se é que é uma conquista, da mulher na sociedade? Aí eu vou entrar num ponto bem assim complexo que começou muito lá atrás. E também é uma visão muito sistêmica do que a gente vive hoje. Quando começou as relações humanas, lá nos primórdios da existência, era uma sociedade matriarcal. Ela não era patriarcal. Por que ela era matriarcal? Porque quando a mulher gestava uma criança, não se sabia que era o homem que fecundava. Achava-se que a mulher ela tinha sido abençoada por algo divino por trazer uma vida. Então, ela tinha todo um olhar de respeito, de divindade. E com o passar do tempo, quando foi se percebendo que era o homem que fazia este movimento, ela foi perdendo a sua importância. Então, dá para remontar as sacerdotisas, celtas, os druidas, toda aquela civilização bem antiga. Então, ali a mulher tinha um papel muito importante. Muitas tribos, por exemplo, as mulheres eram as chefes. Os espartanos, as mulheres eram elas que faziam as lanças, que iam para a guerra. Isso não conta nos filmes e nem na história. É verdade. Então, as mulheres elas eram muito importantes nessa fase. Conforme isso foi descortinando que o homem tinha essa importância de trazer a força da vida dentro do útero de uma mulher, a sociedade se tornou patriarcal. E isso foi como é até os dias de hoje. Aí aconteceu um desequilíbrio. Então, por exemplo, a mulher era tida como uma divindade, um ser importantíssimo. O homem tomou este lugar, a mulher se tornou aquela submissa, né? E aí isso ficou um desequilíbrio muito grande. Para equilibrar isso, o que está acontecendo? A forma que acontece hoje no mundo. As mulheres querendo um lugar do qual elas já tinham antes, que elas perderam. Então, é uma força de uma dor até, a forma que se impõe esse feminino. E aí acontece uma coisa bem ruim, exclui-se o masculino. E aí começam as questões de relacionamento aonde as mulheres, pau na mesa, nasceram. Porque elas precisam tomar de volta o lugar que um dia elas tiveram. E aí entra numa ordem da filosofia sistêmica, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, em muitos relacionamentos amorosos, acontece essa transgressão. Né? Uns acabam dando mais e os outros menos. E a mulher, se ela exclui o masculino, ela não tem a força. Elas são as guerreiras, as mulheres maravilhas, as mulheres que estão sempre de armadura, e elas acabam se tornando sozinhas no mundo, porque elas não dão lugar aos homens. Então, isso acabou tendo um desequilíbrio, que para equilibrar, eu percebo que através das terapias de hoje, os métodos que foram trazidos, eu acho que de uma consciência maior, de expansão maior, estamos conseguindo dar de volta o lugar ao homem e da mulher num grau de equidade, que é o que todo mundo busca. Então, esse lugar da mulher estar com equidade com o homem ainda é uma busca muito longa e muito intensa. Só que se o movimento feminista ele vem num tom de excluir o masculino, continua um desequilíbrio, tanto dentro do homem quanto da mulher. O que você disse é tudo. É o equilíbrio. Eu mesma, se eu for colocar o meu ponto de vista há uns anos atrás, e também acho que tem, como você falou, né, essa questão sistêmica, é de acordo também com a sua história, com o que você vive, o que você traz. Então, aquela coisa da mulher querer fazer e às vezes precisar fazer e acontecer, também acaba gerando esse desequilíbrio. E como você falou, também acho que em partes inconsciente. Em partes não, né? Sim, 100%. 100% inconsciente, porque é aquela questão de você... E isso para mim foi bem desafiador, viu? Mas hoje eu entendi essa posição e esse equilíbrio.
É muito importante dar o lugar, né? Dar então, um lugar. Se eu tenho, de repente, isso vem muito também, além da nossa ancestralidade, que ela conta muito no que nós temos de impulso e de experiências, de comportamento, e os relacionamentos que os nossos pais tiveram, os nossos avós tiveram. Então, nós aprendemos de uma maneira de ver mesmo a relação deles, a gente acabou criando distorções na mente de um pai ruim e de uma mãe boa, ou de uma mãe ruim e de um pai bom. Essas distorções fazem o quê dentro do ser humano? Excluem.